Olá, boa tarde. Chamados à coragem, dialogar olhos nos olhos. É este o tema da última conferência de maio que se realiza amanhã em Lisboa. É promovida pelo Centro de Reflexão Cristã e encerra um ciclo de conferências sobre o qual iremos conversar com José Leitão. Será dentro de minutos, antes os temas da atualidade religiosa. Francisco enviou uma mensagem à primeira Cimeira Humanitária Mundial que se encerra hoje em Istambul. A prioridade é para os mais fracos. O Papa Francisco associou-se à primeira Cimeira Humanitária Mundial promovida pela ONU, que decorre em Istambul, e lembrou as situações de guerra e pobreza que exigem respostas da comunidade internacional em defesa dos mais frágeis. Domani inizierà a Istanbul, in Turchia, il primo vertice umanitario mondiale, finalizzato a riflettere sulle misure da adottare per venire incontro alle drammatiche situazioni umanitarie causate da conflitti, problematiche ambientali e estrema povertà. Accompagniamo con la preghiera i partecipanti a tale incontro perché si impegnino pienamente a realizzare l'obiettivo umanitario principale, salvare la vita di ogni essere umano, nessuno escluso, in particolare gli innocenti e i più indefessi. Francisco recordou o Dia Anual de Oração pela Igreja Católica na China, 24 de maio, pedindo a proteção de Nossa Senhora de Cheshan, venerada no país asiático. In questo anno della misericordia possano i cattolici cinesi, insieme a quanto seguono altre nobili tradizioni religiose, divenire segno concreto di carità e riconciliazione. In tal modo essi promuoveranno un'autentica cultura dell'incontro e l'armonia dell'intera società. O Papa Francisco foi o primeiro pontífice a sobrevoar o espaço chinês em agosto de 2014, tendo nessa ocasião enviado 2 mensagens ao presidente Xi Jinping pedindo que Deus abençoasse o país asiático. Esclarecer foi o objetivo de um debate sobre a legalização ou não da eutanásia. Decorreu na Capela do Rato, em Lisboa, a partir dos argumentos de Pacheco Pereira e de Lobo Xavier. Despenalizar ou não a prática da eutanásia. A discussão preenche muitos debates, também este que aconteceu na Capela do Rato. Na sua origem está o manifesto de alguns cidadãos que pedem ao Parlamento uma lei em defesa da despenalização da morte assistida. Em causa está a possibilidade de uma pessoa decidir pelo fim da sua vida em determinadas circunstâncias. É um problema de entendimento das pessoas, até de onde é que chegam as suas liberdades, e eu compreendo, para quem tem uma perspectiva diferente, isto seja muito distinto, mas no meu caso se quisermos, faz parte da minha liberdade, ser dono da minha morte, em determinadas circunstâncias, ser dono da minha morte. Quero evitar que, em nome da autonomia da vontade, se cria um sistema que pode ser um sistema que produz muitos danos para a vida das pessoas, na medida em que torna arbitrário, difícil de controlar a extinção da vida das pessoas, desde crianças até adultos. A discussão da autonomia e da liberdade a respeito de um valor essencial, a vida. Sobre ele, podem ser chamados a decidir os cidadãos e a votar os parlamentares. Não há voto nenhum capaz de tomar uma decisão que contrarie aquela que é uma lei inscrita no próprio coração humano, na sua essência. Claramente, esta é uma questão que nos pede a todos a maior prudência, a maior sabedoria, para não nos estarmos a precipitar em mutações, em alterações que, no fundo, põem em causa o património de uma inteira história em que caminhamos num sentido e, de repente, inverter a direção é muito estranho.
Com a ciência a contribuir para a qualidade de vida de todas as pessoas, seria um sinal estranho da política contribuir para a possibilidade de a descartar, de desistir da vida. Não quer dizer que a política não tenha aqui um papel muito importante, no sentido de trazer ao debate as questões, as dificuldades, as contingências, os limites, mas claramente estes temas exigem uma ponderação e uma reflexão que não se compadece com aquilo que é o parecer conjuntural das maiorias e das minorias, mas sem dúvida é um debate de consciência que precisaria de envolver muito mais as próprias pessoas. Algumas foram envolvidas por este debate. Como em conversas anteriores, Maria João Avilés convocou para a Capela do Rato temas da atualidade para que acontecesse reflexão em conjunto. Se eu conseguir que duas pessoas que têm por si próprios uma enorme substância, uma forma mentis brilhantíssima, um grande poder de argumentação, e são pessoas cultas e cidadãos responsáveis, como o José Pacheco Pereira e o António Lobo Xavier, se eu conseguir que através deles a comunidade e as pessoas se sintam mais informadas ou mais municiadas de argumentação e ponderação, fico muito feliz. Neste debate, duas perspectivas: a que rejeita a possibilidade de pôr fim à vida e a de quem pede uma lei que despenalize tal prática em circunstâncias específicas. A lei pode ser o mais detalhada possível, tem que respeitar a vontade individual das pessoas e essa vontade individual tem que ser o elemento fundamental que tem que se manter, seja qual for a solução. E depois a lei pode encontrar muitos mecanismos, mas não pode pôr em causa a vontade individual das pessoas. Por um lado, no plano dos princípios, o direito à vida é um pressuposto de todos os direitos e, portanto, não faz sentido um direito a acabar com o pressuposto de todos os direitos. E depois, no plano prático, uma lei deste tipo, baseada em critérios do género sofrimento insuportável, critérios de compaixão, para ser analisado por médicos, é uma lei de muito difícil aplicação que se presta a imensos perigos de aplicação prática e que causaria uma ruptura na própria forma de entender a medicina e no modo como ela funciona. Nesta terça-feira, a Capela do Rato acolhe um novo debate sobre a despenalização da eutanásia, com Ana Félix Pinto, professora associada na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, e Pedro Ponce, diretor da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital CUF Infante Santo. Dos grandes manuscritos à edição de bolso, uma exposição na Biblioteca Nacional deu a conhecer o período em que a Bíblia se transformou num fenómeno de leitura. Uma Bíblia de bolso de Dona Mafalda, filha do rei Dom Sancho I, a primeira tradução conhecida da Bíblia para francês e duas Bíblias completas copiadas nos ateliês do Mosteiro de Alcobaça. São alguns dos tesouros do património cultural português dos séculos XII e XIII que foram recentemente apresentados ao público numa exposição na Biblioteca Nacional em Lisboa. A partir desta mostra percebemos como é que a Bíblia se tornou um fenómeno de leitura muito antes da invenção da imprensa e como este livro contribuiu para a evolução de toda uma sociedade. A primeira coisa, mudaram os públicos. É uma das coisas. Outra coisa, mudaram os usos da Bíblia. Passamos a produção, portanto, a transmissão do texto passa a ser diferente. Fazia-se até ao século XIII, em contexto monástico, pelos monges, para os próprios monges, e no século XIII passa essa produção dos manuscritos, sai do contexto monástico para o contexto secular, e o uso da Bíblia não passa a ser, no fundo, deixa de ser um exclusivo da comunidade religiosa, passa a ser um livro para os leigos também. Com a saída da produção dos manuscritos do ambiente exclusivamente monástico, a Bíblia passou a ser estudada e compilada nas principais universidades da época, como Paris, Bolonha e Oxford, e em larga escala.
com todas as implicações que isso tem na produção dos manuscritos, na revisão dos textos, na diminuição do tamanho da letra, na preparação do pergaminho, na iconografia, a quantidade de profissões que nascem à volta da produção do livro. Isto é tudo do século XIII. Portanto, a nossa cultura do livro que nós temos hoje, dos livreiros autónomos a fazer livros para produzir ao público, nasce neste contexto. No século XIII, a leitura ainda não era uma realidade à disposição de todos, pois a maior parte do povo não sabia ler, mas o aparecimento das primeiras bíblias de bolso, como a já referida peça de Dona Mafalda, mudou o acesso das pessoas à cultura e, no caso da Igreja Católica, transformou também a forma de evangelizar. As ordens religiosas que surgem, dominicanos e franciscanos sobretudo, portanto já não são religiosos que estão fechados no seu convento, em que têm um manuscrito da Bíblia pousado numa estante e quando precisam de ler vão à estante. São ordens de mendicantes que andam na rua, andam na cidade, precisam de um livro para andar na mão. Então é preciso produzir manuscritos que possa levar na mão. Portanto, tudo isso muda. Depois, o desenvolvimento das cortes e das cidades, da burguesia, por exemplo. Há toda uma comunidade que cresce. Isso mudou tudo na história do livro e também na história da Bíblia em geral. Nascida de um projeto de pós-doutoramento do historiador Luís Correia de Sousa, esta exposição teve a particularidade de juntar o texto à arte e à pintura, numa parceria com a pintora portuguesa Hilda David. O fruto deste projeto está à disposição do público através do livro A Bíblia Medieval em Diálogo com a Pintura, de Hilda David. Agência.eclésia.pt é este o site onde pode encontrar estes e outros temas da atualidade religiosa. Chegam amanhã ao fim as conferências de maio, são promovidas pelo Centro de Reflexão Cristã e está connosco José Leitão, que é o presidente do CRC. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais entre nós. No ano da Misericórdia, teria que ser este o tema a inspirar estas conferências que já são obrigatórias na vida do CRC e desta vez a conciliarem a misericórdia com um conjunto de diálogos, não é? Exatamente. Nós inserimos-nos na perspectiva do ano jubilar da Misericórdia e procuramos ler os sinais dos tempos à luz da misericórdia, mas para esse exercício convidamos cristãos de diferentes sensibilidades e também não crentes que aceitaram participar nesses debates. E, portanto, pensamos que realmente foi uma forma de intervirmos positivamente também neste processo. Nós pensamos que há uma grande atualidade da misericórdia, natural, porque efetivamente há diversas. A nossa sociedade é uma sociedade em que em que nos habituámos demasiado e tomámos uma atitude de indiferença perante sofrimentos evitáveis e ultrapassáveis dos mais vulneráveis, sofrimentos que se agravaram nestes últimos anos e atingem naturalmente as crianças mais pobres, atingem os idosos, atingem pessoas que efetivamente se veem confrontados com muitas dificuldades e também neste momento com os refugiados que procuram na Europa, digamos, salvação, porque é disso que se trata. Atrás de si tem a morte. É isso que os impele para vir para a Europa e para procurar refúgio, hospitalidade. Esses são nitidamente sinais dos tempos. Exatamente. E nós temos que encontrar respostas. Temos que encontrar respostas e temos que encontrar respostas num espírito de diálogo. Nós, felizmente, em Portugal, eu sublinho isto, nós, felizmente, em Portugal, vivemos, digamos, num pequeno paraíso no contexto da Europa atual. Eu digo isto e recordo uma expressão que o Saint-Exupéry usou na Segunda Guerra Mundial, dizia que Portugal no contexto da Segunda Guerra Mundial era um paraíso, mas era um paraíso triste. Eu penso que hoje somos um paraíso mais alegre, porque efetivamente somos um espaço, uma sociedade em que pessoas com convicções diversas que manifestam disponibilidade para dialogar, para se respeitar.
E nós procuramos realmente convidar pessoas que respeitamos, com diversas perspectivas, com diversos pontos de vista, com diversas, digamos, sensibilidades espirituais para este debate. E pensamos que isso é muito importante, porque efetivamente nós não nos resignamos, não nos habituamos ao sofrimento do evitável dos outros, particularmente dos mais vulneráveis na nossa sociedade. E, portanto, temos que ter a coragem realmente de dizer não ao intolerável. E para dizer não ao intolerável, precisamos de todos os que estejam disponíveis para dizer não ao intolerável, para perceber as novas necessidades de misericórdia, de compaixão e tornar isso em ação e portanto, em políticas públicas, em gestos concretos e não apenas numa atitude sentimental. E, portanto, é neste quadro, digamos assim, que inserimos estas conferências. Amanhã, pelas 18h30, no Centro Nacional de Cultura, chamados à coragem, dialogar olhos nos olhos. É a última conferência de maio e desde já quem nos vê fica convidado a partir das 18h30, o acesso é o metro da Baixa Chiado. No Centro Nacional de Cultura, no Largo Picadeiro 10. Exatamente. Às 18h30. Estará presente Abdulkaram Vakil, Guilherme Oliveira Martins, Helena Valentim. Como referi há pouco, uma vez mais, esta pluralidade de perspectivas e de identidades também aqui muito presente nesta conferência. Uma das tónicas também das conferências deste ano foi a percentagem de mulheres que participaram. Efetivamente não foi ainda metade, mas foi perto disso, o que é também muito importante, até estamos realmente também muito na linha da sensibilidade que tem sido manifestada pelo Papa Francisco, que é importante que as mulheres tenham também nas organizações eclesiais e nas instituições eclesiais um peso acrescido e um papel acrescido. E, por outro lado, procuramos não só como, portanto, pessoas de áreas diversas, mas como também pessoas com idades diversas e, portanto, englobando quer gente com mais anos de vida e de experiência, até porque as mais perspectivas jovem. São diferentes, naturalmente, leituras diferentes da realidade. E porque nós temos que fazer uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária com todos. Mas essa é a matriz do Centro de Reflexão Cristã, não é? Exatamente. Essa pluralidade, o ir buscar vozes, não é contrárias, mas diferentes, com outras sensibilidades, outros percursos de vida, outras identidades, e isso tem feito a história do CRC. Não, é de facto, digamos, faz parte do nosso código genético. E procuramos realmente atualizá-lo também nos conta à medida que o tempo passa e que surgem novos desafios e surgem novas também gerações. Acha que faz falta este espírito na própria Igreja de um pensamento aberto, um pensamento inclusivo, de um diálogo permanente com os outros? O Papa Francisco tem incentivado muito nessa linha, ele próprio vai ao encontro das periferias, como ele chama, mas das pessoas que não estão propriamente dentro do adro da Igreja, e essa é uma matriz, é um desafio para cada um dos cristãos. Hoje. Eu penso que sim, e temos também que habituar-nos a trabalhar em rede. Nós participamos com muito gosto com um conjunto de outras organizações católicas naquele movimento Escutar a Cidade, que também procurou também recolher contributos, nesse caso de não crentes, para refletir os desafios que o Sínodo Diocesano devem ser colocados também e devem ser tidos em conta no Sínodo Diocesano. Portanto, eu penso que tudo isto é corresponder e corresponder digamos, a esta renovação da Igreja que está a ser impulsionada, mais do que ninguém, a começar pelo Papa Francisco, na linha, aliás, daquilo em que realmente sentimos muito confortáveis com isso, porque realmente veio na linha do trabalho que já vínhamos a desenvolver. Entendo que faz falta mais reflexão cristã hoje. Já fazem parte do Centro de Reflexão Cristã, mas direi eu que haja mais este espírito de capacidade de análise, de olhar a realidade, de crítica, que não é
que seja necessário pertencer ao CRC, mas que se crie esta mentalidade de um maior espírito reflexivo em relação às realidades da fé e ao seu diálogo com o mundo? Eu penso que sim, penso que é uma necessidade, porque efetivamente nós vemos que, digamos, o catolicismo português é muito numeroso, tem muitas manifestações importantíssimas de fé e de afirmação pública de fé, mas é importante que também que alimente uma reflexão, que seja produtor de cultura nas suas diversas formas e hoje a cultura também se cria e produz e transmite por diversos canais, não é? E, portanto, é muito importante, como também é importante estar presente na vida da cidade. O Papa Francisco fez recentemente falando ao episcopado latino-americano, dizia muito isso. É importante também esse diálogo, é preciso realmente meter as mãos na massa a todos os níveis da sociedade, da criação e da transformação da sociedade, porque efetivamente é dessa forma que se pode estar a transmitir, digamos, e fazer perceber a bondade e a ternura de Deus por cada ser humano e para cada ser humano, que é uma forma, é precisar-lhe isso, tornar isso visível, uma forma concreta. Naturalmente haverá várias vocações e várias formas de o fazer, mas é importante ter essa preocupação. Claro. Certamente. José Leitão, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco. Volto a lembrar que quem nos escuta, quem nos vê, 18h30 amanhã no Centro Nacional de Cultura, a participar nesta última conferência do CRC. Muito obrigado pela sua presença. Misericórdia e diálogos chamados à coragem. Um desafio do CRC neste mês de maio. A terminar, eu recordo ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1, a partir das 22h45. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.